Então, pessoal, vou fazer uma análise aqui que algumas pessoas podem comentar, né, sobre o aumento que a Suprema Corte se auto-ofereceu. E eu quero dizer o que eu penso sobre uma série de categorias e coisas que envolvem esses assuntos de pisos salariais para elas. Primeiro que é o seguinte, essa Suprema Corte aqui, ela não tem dignidade nenhuma. Ela se auto-dar um aumento é uma coisa totalmente esperada, ela já faz isso há muito tempo, e isso nem é muito significativo, já que eles já recebem super salários totalmente injustificados. Eles não ganham aí 39, 40 mil reais, não. Eles ganham centenas de milhares de reais. Isso acontece com muita frequência. Na canetada, eles mesmos decidem o salário deles, não só deles, como de juízes e desembargadores e outras pessoas aí Brasil afora que trabalham nessa área aí. Então, eles não precisam disso. Eles já dão para eles o aumento que eles quiserem, ok? No socialismo é dessa forma. Você não precisa de corrupção, você não precisa de lei para poder roubar. Você rouba na canetada e pronto, ok? E esse suposto aumento vai ter que ir para o Congresso, vai ser votado, depois vai para a presidência e se for sancionado, aí sim, tá? E claro, vai ter um efeito cascata enorme. Mas não é com um erro que você vai resolver outro. Porque é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo, principalmente, é o seguinte: no Brasil, parece que é proibido que os culpados paguem pelos seus erros. Aqui no Brasil, se você é culpado, você está tranquilo. Aqui, os inocentes é que tem quem pagar. Vocês podem reparar, o indivíduo está quieto no canto dele, está tranquilo. Aí você fala, você está quieto aí? Você está tranquilo? Opa, você é inocente? Ah, vem cá, é você que vai pagar. E é assim que funciona, né? Essas pessoas dão um aumento para elas, que na verdade elas não merecem aumento nenhum, pois elas são uma nulidade intelectual. Eles não sabem fazer nada, eles não sabem plantar, eles não sabem fazer roupas, eles não sabem cozinhar, eles não são mecânicos, eles não têm conhecimento nenhum. Um salário mínimo para essas pessoas dessa Suprema Corte aí já seria muito, porque intelectualmente eles não valem aquilo que eles recebem. Isso é óbvio, você pode substituir todos eles, assim como juízes, Brasil afora, desembargadores, por estagiários, por pessoas que já estão lá fazendo as próprias sentenças enquanto eles ficam lá, né, no banheiro fazendo outras coisas. Os assessores é que fazem muito das coisas lá e já estão tranquilos, e ficaria tranquilo, o Brasil estaria ótimo dessa maneira. Tá? Você poderia pagar 40 vezes menos para esses assessores e eles iriam fazer o papel de juiz muito bem, tranquilamente, ao contrário de outras coisas que existem na sociedade. O indivíduo realmente precisa saber do que ele está fazendo. Então é óbvio que isso é um crime. Agora, o indivíduo que está lá numa cidadezinha do interior do Brasil, que quer montar uma clínica, e aí de repente ele não pode fazer isso. Isso vale para todas as outras coisas, como um padeiro, um mecânico, tá? Qualquer atividade, um engenheiro. Ele quer montar uma empresa e aí de repente ele não pode, porque um burocrata lá de Brasília disse que não podia. Entendeu? E isso é que está completamente errado. Agora, como é que você resolve esse tipo de coisa? Porque o Estado tem sempre essa mania. Quando ele se depara com uma situação que é causada por falta de liberdade, ele quer tirar mais liberdade ainda para resolver o problema que foi causado pela falta de liberdade. Então, como é que se resolve a questão? Primeiro que isso é relativo, né? Como é que você vai estabelecer o que seria uma resolução para um suposto problema de salário para categorias? Porque isso é sempre relativo. Um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos. Uma época ganha mais, outra época ganha menos. Não existe um salário específico. Então, como é que você melhora a situação de pessoas dessa área, por exemplo? É trazendo mais transparência, é fazendo com que essas pessoas possam empreender com mais facilidade. Por que um grupo de enfermeiras não pode, por exemplo, se juntar e abrir uma clínica? Não, porque existe uma série de coisas que envolvem lobby, que envolvem monopólio, e isso que tem que ser destruído completamente. Lobby e monopólio são coisas que têm que ser humilhadas aqui no Brasil, publicamente. Elas que atrapalham o aumento de renda dessas pessoas, atrapalham a distribuição de renda. Então é isso que tinha que ser feito. Tá? Começar a fazer consultas online. Os médicos deveriam fazer isso. Com toda essa tecnologia que a gente tem, eles iam atender uma demanda muito maior, o preço ia diminuir, porque o atendimento ia ser rápido. Então, várias partes do serviço, que inclusive é uma coisa que valoriza bastante os enfermeiros,
porque eles geralmente têm que estar em contato físico com o paciente, e isso é mais caro. Se é mais caro, eles vão ganhar mais, entendeu? Então eles iriam se beneficiar, porque uma série de coisas tem que estar presente, e é exatamente uma coisa que não precisa do médico, quem faz é o enfermeiro. O serviço do enfermeiro ia ser mais caro do que o do médico, em muitos dos casos. O médico não. O médico poderia atender uma pessoa à distância, em outro país, inclusive, pelo computador, rapidamente, pois muitas coisas envolvem, por exemplo, olhar exames, você não precisa tocar no paciente, entendeu? E quando esse pessoal fica querendo um aumento de salário, vocês têm que pensar o seguinte: por mais que esse pessoal seja socialista e queira transformar o Brasil em um país socialista, mais do que já é, eles têm que pensar que uma parte desse mercado de saúde, ele é privado e tem a parte pública, né? Nessa parte pública, quando você institui um aumento desse, quem vai pagar mais vai ser o povo. O povo que vai ter que pagar imposto para poder cobrir esse aumento, tá? Só que isso não vai direto para o profissional de saúde. Primeiro tem que passar pelos políticos. E quando passa pela mão demoníaca dos políticos, você sabe o que acontece. Ele não vai administrar bem esse dinheiro porque ele não tem nenhum incentivo para fazer isso, né? Então vocês estão querendo dar mais poder para político? E aí, tem uma outra parte, e aí que eu estou gravando esse vídeo, que são as pessoas privadas, os empreendedores, entendeu? Que eles vão ter que pagar mais. Agora, para eles pagarem, eles têm que lucrar. Então, como é que eles vão lucrar? Eles vão lucrar com os pacientes pagando mais, para poder ter uma margem para poder pagar os funcionários mais. Então, eles vão aumentar o preço para a população, para esse pessoal que está defendendo isso. Agora, não é que eu goste desses donos de hospitais, a questão não é essa, não. Eu acho que esse pessoal tem que ser vigiado, eu não confio nesse povo, não. Tá? Agora, como é que você faz isso? Com transparência, quebrando o monopólio deles, prezando os contratos, prezando a clareza nos futuros contratos a serem celebrados. Tá? Então, não é punindo uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que você vai consertar um problema artificial, entendeu? Que não deveria existir no mundo real, né? Isso é simplesmente um poder político autoritário, uma maldade que esse pessoal do STF faz, entendeu? Inventando salário para eles o tempo todo. Que o interesse desse pessoal é justamente esse, é gerar caos, é gerar confusão mental na cabeça da população, para que elas se desviem dos verdadeiros problemas, como, por exemplo, a destruição da agricultura, né? A destruição do sistema de energia elétrica, uma série de coisas aí do socialismo do dia a dia, das outras formas que eles usam para roubar a população. Em vez do povo ter uma discussão cultural mais interessante, mais fundamental, mais estrutural, não, eles preferem ficar aí discutindo esses assuntos aí e vão cada dia discutir uma categoria diferente, amanhã a próxima, vai parar o Congresso, vai ficar só discutindo isso. Imagina se você, a partir de hoje, começar a ficar discutindo periodicamente pisos para todas as categorias que existem no Brasil. Você imagina? O mecânico agora vai ter o piso dele. Você fale o Brasil em um dia. Em um dia, porque o cálculo econômico vai ficar completamente prejudicado. Como é que você vai decidir quanto é que você vai pagar por ser um funcionário diante de um contexto desse? Em que um governo centralizador define o preço de toda a economia. Isso vai ficar muito complicado para o empresário lidar com uma coisa dessa, né? Você imagina? E como eu costumo dizer aqui também, uma lei socialista, ela já nasce revogada. Qualquer pessoa pode atestar a invalidade dessa lei e pode impedir que essa lei seja aplicada, tá? Seja o Congresso, seja uma Suprema Corte, uma dita Suprema Corte, um dito Congresso, um vereador, um mecânico, um padeiro, ok? Um cabeleireiro, qualquer pessoa, ok? Para esse vídeo é isso. Eu já coloquei isso em muitos vídeos meus aqui, mas vou falar mais uma vez. Uma forma de você corrigir uma série de injustiças que existe na área da saúde é, por exemplo, cobrar mensalidade de médicos que já se formaram. Porque o médico, ele geralmente tem emprego, porque a saúde costuma ser uma prioridade na vida das pessoas. Então, quando o médico se forma, ele não tem desculpa para não pagar aquilo que foi gasto na formação dele. Pessoas comuns que ganham um salário mínimo pagam
a faculdade de um médico, que custa aí no seu total em centenas de milhares de reais. Depois esse médico vai ganhar muito dinheiro e ele não retribui essas pessoas. Se alguém aparecer lá no consultório de um médico desse querendo ser atendido de graça, o médico não vai querer, vai falar assim, olha, aqui é capitalismo, tá? O médico que teve a sua formação toda socialista vai dizer assim, não, aqui é capitalismo, não tem de graça não. Sendo que essas pessoas que pagaram a formação desse médico, né? Tá aí. Isso vale para outras também, tá? Para outras pessoas que fizeram faculdade aí também. Esse